Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus amados irmãos e irmãs, paz e bênção para todos vocês. Que Deus os abençoe. Rezemos pedindo o Espírito Santo. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par. A fonte viva, o fogo amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. Nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Ouçamos o Evangelho de Marcos 3, de 1 a 6. Jesus entrou de novo na sinagoga, e havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu, e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveria de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, esse trecho pode ser considerado apenas em si mesmo? E sob este aspecto, continua o tema sobre a lei do dia festivo. E com pergunta retórica, Jesus afirma que no sábado é lícito apenas não, como admitiam os judeus, salvar uma vida em perigo, mas também realizar uma obra boa. E lá dentro do templo, da sinagoga, havia um homem com a mão seca, e Jesus disse àquele homem: levanta e fica aqui no meio. Aquele homem de mão seca, que Jesus cura ali dentro daquela sinagoga, tem um simbolismo, um significado. Aquela mão seca significava para aqueles fariseus, porque Jesus ensinava por meio de gesto. Ele muitas vezes não acusava diretamente, mas queria fazer as pessoas pensarem, refletirem, para encontrar um meio de ver com que elas estavam erradas. A sua forma de conceber, sua forma de ver as coisas. E como que é difícil a gente mudar a nossa mentalidade, mudar o jeito da gente enxergar, para que a gente possa mudar o jeito de fazer. Não muda o jeito de fazer quem não muda o jeito de conceber. Nós precisamos mudar a nossa concepção, e para isso Jesus cura aquele homem de mão seca para mostrar para os fariseus que aquela lei era inoperante. A lei produzia homens de mão seca, ou seja, a mão significa a obra. Então, a lei não produz uma obra que seja realmente para o louvor de Deus. Mas a lei produz homens que vão secando. Aquela mão seca era o coração, era a alma
que vai perdendo a vida, a vitalidade, quando nós ficamos somente na lei pela lei, mas não é mais a buscar a Deus e nem querer saber o que Deus quer, mas é a lei pela lei. Então Jesus pega aquele homem, aliás, dá uma ordem para ele: levanta-te, fica aqui no meio. E depois ele pergunta: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Sim, não tem como responder. Diante do questionamento de Jesus, não tem como. Ele calava, fazia com que as pessoas se calassem. E sem levantar a voz, mas a atitude de Jesus, o jeito de Jesus agir. Jesus olhou ao redor, veja bem, cheio de ira. Sim, a ira e tristeza. A ira de Jesus, a ira de Deus. E a ira de Deus, justamente porque aquelas pessoas estão fechadas à sua graça, porque eram duros de coração. E disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e a mão ficou curada. E ao saírem, os fariseus, os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveria de matá-lo. Jesus olha ao seu redor. Interessante como que Marcos coloca. Jesus olha ao redor e cheio de ira, cheio de tristeza, porque eram duros de coração. A dureza do nosso coração inflama a ira de Deus, porque rejeita. Há uma rejeição, e quando nós rejeitamos o amor de Deus, irmãos, o que nos resta? É a justiça divina? Deus nos trata com amor e com misericórdia, mas aqueles que endurecem o coração e rejeitam seu amor, seu gesto de amor e de misericórdia, Deus vai agir com ira para essas pessoas. Então, ao meditarmos esse Evangelho, Jesus nos dá uma ordem também. Talvez a nossa mão, o coração esteja seco. Perdeu, quer dizer, não tem mais vida. Está estéril, secou. Já não tem mais aquele vigor, já não tem mais aquele ardor, já não tem mais. Perdeu. Então peçamos ao Senhor que hoje também estendamos as nossas mãos, entreguemos para Ele nosso coração, para que Ele possa devolver a vitalidade, a fecundidade das nossas obras, do nosso coração. Para que assim, ouvindo a palavra, nós possamos produzir muitos frutos. Frutos de fé, de amor, amor a Deus, amor aos irmãos. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia com o Padre Reginaldo.